Goiás tem acerto encaminhado com 2 jogadores argentinos para a temporada de 2023. O primeiro deles já falei no vídeo ontem, o Julian Palacios, essa informação do Vene Casagrande, anunciando o acerto com a diretoria do Maior do Centro-Oeste. Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes, até quando vai seu contrato com o Verdão, até quando vai também o seu vínculo no São Lourenço, que é a equipe que detém os seus direitos econômicos, as suas principais características de jogo, e um outro jogador que, segundo a imprensa argentina, já está também fechado com o Goiás, é o lateral direito Raul Lozano, ele que defendeu o Patronato, que foi campeão da Copa Argentina nesta última temporada. Trazer aqui os seus números, a sua situação contratual e também as suas principais características de jogo neste último ano, né? E também o outro lateral direito, que no caso é o Michel Macedo, jogador experiente, 32 anos de idade, fez essa última Série A com a camisa do Ceará e é mais uma alternativa para a diretoria esmeraldina no ano que vem. Nesta lateral direita, trazer também um pouco mais de detalhes sobre essas notícias, né, desse atleta sendo especulado, também esse interesse por parte do Maior do Centro-Oeste. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final vou deixar o vídeo onde eu falei mais detalhadamente, né, sobre o Julian Palacios, o meio-campista que está acertado com a diretoria do Verdão. Vou deixar esse vídeo na tela final e sempre aqui no Goiás News, pelo menos 2 vídeos novos, um por volta ali mais ou menos de 1 hora. Eu tô atrasando um pouco mais esse primeiro vídeo e o segundo por volta das 6h15, 6h30 também aqui no canal, combinado? Outro recado que eu quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, a Sorte GoBet, casa de apostas esportivas para você palpitar nos jogos deste meio de semana, na quinta-feira no Campeonato Espanhol, sempre com ótimas cotações. Você encontra, por exemplo, o jogaço entre Real Betis e Atlético Bilbao, uma vitória do Betis em casa pagando 2,75, uma vitória do Atlético fora 2,13. Teremos também Atlético de Madrid e Elche, com a vitória do Atlético em casa pagando 1,23. Girona e Raio Vallecano, uma vitória dos visitantes pagando 3,25. O Campeonato Português também com outras partidas interessantes, Sporting e Paços de Ferreira. Campeonato Francês também com o Olympique de Marseille enfrentando o Toulouse dentro de casa, uma vitória do Olympique pagando 1,35, sem considerar vários amistosos também no futebol europeu. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo da Sorte GoBet. Já vai lá, faz o seu cadastro e comece a faturar com jogos deste meio de semana. Vale lembrar também que no final de semana teremos partidas do Campeonato Inglês e também da La Liga, né, no futebol espanhol. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre um jogador que está acertado com a diretoria do Goiás, pelo menos é o que garante o repórter o Vene Casagrande, que no caso é o meio-campista o Julian Palacios, atleta de 23 anos de idade, que estava no Banfield na disputa da primeira divisão argentina nesta última temporada e pertence ao São Lourenço. A informação do Vene Casagrande é que ele chega ao Goiás com um empréstimo, né, desta próxima temporada e uma opção de compra ao final deste próximo ano, já que o seu vínculo lá no São Lourenço vai até dezembro agora de 2023. A tendência é que ele renove por pelo menos mais uma temporada para não ter o risco, né, do São Lourenço perder o jogador gratuitamente, e o Goiás já ficando com essa opção de compra com o seu passe fixado, né, ao final desta próxima temporada de 2023. Um jogador que eu já havia comentado sobre ele ontem, a informação inicialmente lá do Periquito Brisado, muito obrigado a ele, que garantiu sim essa sondagem, conversas por parte da diretoria do Goiás, e agora no finalzinho da noite ainda desta última quarta-feira, a garantia lá do Vene Casagrande desse acerto com o jogador. Em relação às suas principais características de jogo, já até falei no vídeo, né, gostei muito do que eu vi do Julian Palacios, não acho que ele chegue para ser aquele grande camisa 10 do Goiás, pelo menos que, assim, que a gente possa garantir, mas é um jogador que eu vejo com uma grande chance de ir crescendo durante a sua caminhada aqui no futebol brasileiro e desempenhar um bom futebol. Ele costuma cair um pouco mais pelo lado direito do campo, mas geralmente fez mais essa função, principalmente com a camisa do Banfield, né, nesta última temporada, como um meia central. Tem uma boa velocidade, boas arrancadas também naquela região do campo, né, para fazer, por exemplo, contra-ataques, uma boa visão de jogo e finalizações. Pega com a perna direita, chuta também muito bem com a perna esquerda. Não é um jogador que costuma, por exemplo, perder grandes chances, né? Se aparece ali dentro da grande área, costuma sim mandar em direção ao gol. Uma boa visão de jogo, né, inteligência nas jogadas, as bolas paradas dele também, no Banfield foi um dos principais jogadores quando estava dentro de campo, né, para cobrança de escanteios pelos dois lados também. Então acho que pode sim agregar bastante dentro dessa característica do próprio Guto Ferreira, né, que gosta de um meio-campista de maior mobilidade. Ele volta bastante para não só defender quando ele é escalado principalmente pelas beiradas, né, meia direita, meia esquerda também, já fez algumas partidas dessa maneira com a camisa do São Lourenço. É um jogador que se dedica bastante no esquema tático, né, de jogo. Ele vai depender muito de cada um do treinador, mas se tiver essa disponibilidade também para ele voltar, ter uma maior marcação, ele pode sim agregar desta maneira. Em relação sobre os seus números, né, nesta última temporada,
Foram 30 jogos com a camisa do Banfield, sendo um gol marcado no Campeonato Argentino. Ele participou ali no total desta temporada agora em 16 jogos, sendo 8 deles como titular. Não foi um jogador assim principal, né, dentro do elenco, mas é sim enxergado como uma das boas apostas do Campeonato Argentino nesses últimos anos. Surgiu ainda nas categorias de base do São Lourenço, onde iniciou na equipe principal lá na temporada de 2020, com 10 partidas e um gol marcado naquela ocasião. Em 2021 também teve mais chances com a camisa do São Lourenço, 31 partidas com 2 assistências, era bem mais reserva do que titular antes desse seu empréstimo no Banfield, né, nesse campeonato. Então acho que essa versatilidade pode ajudar bastante dele, costuma fazer mais essa função central e caindo pelo lado direito, mas também pode jogar como um meia direita e um meia esquerda. Ele que no caso é destro, né, tem 1,72 m, 23 anos de idade, chegando aí ao Goiás, né, por empréstimo com uma opção de compra. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários sobre o Julián Palacios, argentino, né? Depois de um bom tempo, o Goiás voltando a ter um argentino. Se eu não me engano, o último foi o Ariel Cabral, lá na Série A de 2020. Pode deixar a sua avaliação a respeito desse jogador, né? Chegando por empréstimo do São Lourenço da Argentina. Seguindo aqui com o vídeo, mais um jogador argentino que está acertado com o Goiás, pelo menos é o que garante o site torcedores.com, é o Raul Lozano, 25 anos de idade, fez esta última temporada emprestado pelo Quilmes da Argentina ao Patronato, equipe que foi campeã da Copa Argentina nesta última temporada também, batendo o Talheres, né, na grande decisão, uma vitória por 1-0, e o Raul Lozano sendo um jogador fundamental nesse esquema tático, né, lá no futebol argentino. Essa informação foi confirmada inicialmente pelo Adriano Savalli, que é um jornalista lá dos Hermanos, né. Ele garantiu ainda no começo da noite desta quarta-feira que existia um acordo, né, já existia uma oferta formal de empréstimo por 1 ano de duração com opção de compra, né, com o lateral direito, o Raul Lozano, para o Goiás, né? Ele que ainda pertence ao Quilmes. A intenção do clube argentino é vender o jogador, mas como não apareceu nenhum tipo de proposta oficial dessa maneira, o empréstimo para uma liga de maior destaque, né, aqui no futebol sul-americano, como é no caso no Brasil, é sim um bom sinal. A tendência é que ele, assim como o Julián Palacios, ele renova o seu contrato lá com o Quilmes por pelo menos mais uma temporada e seja repassado ao Goiás até dezembro de 2023 com uma opção de compra. A informação lá do torcedores.com é que, segundo eles, após apurações, o Goiás já havia acertado, né, essa contratação do jogador, que chega novamente por empréstimo até dezembro com a opção de compra dos seus direitos econômicos ao final do seu vínculo. O negócio já estava encaminhado no final do mês de novembro, só que as conversas esfriaram após o interesse do Cerro Porteño do Paraguai. A diretoria esmeraldina ela apresentou, né, o projeto esportivo para o Raul Lozano, que decidiu pela transferência para o Goiás, foi o que disse lá o torcedores.com, esse encaminhamento já dessa negociação envolvendo esse bom lateral direito, o Raul Lozano, ao final do mês de novembro. E o interesse também de outra equipe tradicional aqui do futebol latino-americano, que no caso é o Cerro Porteño, lá do Paraguai, e optando em o Raul Lozano por defender, né, a Liga Brasileira, porque certamente é um grande destaque para os jogadores não só argentinos, colombianos e muito mais, né. Outras relações, as principais características dele é um lateral direito muito alto, forte fisicamente, 1,79 m de altura, 79 kg destro. Ele defende muito bem, acho que é a principal característica aí do Raul Lozano, é um cara forte, muito bom em carrinhos, jogadas também de corpo e um bom cruzamento, algo que tinha tempo que eu não via, né, o Goiás contar com um bom lateral, principalmente em bolas aéreas pelo lado direito. Olha, tem muito tempo, e eu particularmente acho que o último foi o Vitor, né, aquele cara que pega a bola e joga na cabeça do cara. Bons cruzamentos, ele carrega muito bem a bola na linha de fundo também, apesar de não ser o lateral direito mais habilidoso do mundo, ele também tem essa boa característica, essa vontade, chega na linha de fundo, consegue fazer alguma pequena jogada e mandar a bola com qualidade em direção à grande área, e também cruzamentos de longa distância, né, uma jogada que vem acontecendo muitos gols ultimamente também, o cara carrega a bola naquela região intermediária, parece que não vai vir ninguém, manda a bola dentro da área também e aparecendo um jogador mais centralizado. E o técnico, o Guto Ferreira, ele também usa bastante essa característica. Geralmente um lateral fica mais recuado e o outro mais ofensivo. No Ceará ele fazia muito isso, né, o Bruno Pacheco ficava um pouco mais atrás e liberava na direita, acho que agora eu vou até esquecer. Acho que era o Samuel Xavier, lá no ano de 2020. Ele ia muito mais na linha de fundo. Acho que pode utilizar também desta mesma maneira. Se não for um na direita, deixar o outro pela esquerda também, bem mais ofensivo. Acho que o Raul Lozano pode se encaixar muito bem. E nessa referência de um camisa 9, o Goiás ainda busca, né, tanto o Guilherme Bissoli e o Matheus Peixoto, que deve fazer exames médicos na próxima semana. Então gostei do Raul Lozano, do pouco que eu assisti dele também em alguns lances, né, nessa disputa do Campeonato Argentino. Foram 43 partidas nesta última temporada
temporada de 2022, com 1 gol marcado e 3 assistências. Na primeira divisão do futebol argentino, 24 jogos, sendo 23 deles como titular, teve uma média de 87 minutos em campo, né, por cada partida, 1 gol e também outros 2 passes para os seus companheiros. Um jogador que participa muito do jogo, 60 toques na bola, e outro ponto que eu esqueci de mencionar também, é um lateral que quando ele não vai até a linha de fundo, vamos supor que um ponta avance ou outro meio campista ele chega naquela beirada, o Lozano ele costuma se posicionar como um quarto homem no meio de campo, aquele lateral direito construtor, parecido por exemplo com o que a gente vê aqui no Brasil, o que faz por exemplo o Felipe Luiz ou o Daniel Alves, né, em alguns momentos na seleção brasileira. Então acho outro ponto interessante também para a gente observar do Lozano, né, esse jogador bom fisicamente, tecnicamente também, pode não ser um brilho, mas se dedica muito dentro de campo, acho que pode vingar muito bem caso venha aqui para o Goiás. Sobre a sua carreira, ele que começou ainda lá em 2017 na equipe principal do Quilmes, teve em 2019 22 aparições no elenco principal, também em 2020 mais 19 partidas e foi repassado ao Huracan. Na temporada de 2021, eu vou até deixar o mapa dele aqui em 2021, porque ele é um lateral direito, mas nessa temporada específica lá no Huracan, ele participou também de algumas partidas pelo lado esquerdo do campo. Vou deixar aqui para vocês observarem também, né, no total naquela primeira divisão do Campeonato Argentino, pelo Huracan, foram 11 partidas, sendo 7 delas como titular e uma assistência. Retornou agora para o futebol do Quilmes, né? Não foi aproveitado no começo do ano de 2022, antes de ser repassado ao Patronato, somando uma grande temporada. Quero saber a sua avaliação aqui embaixo nos comentários sobre esse bom jogador, bom fisicamente, também no jogo aéreo, outras questões também na condução de bola, cruzamentos, acho que pode agregar bastante caso essa negociação vá para frente no verão e de uma vez só, né? Essa atacada com 2 argentinos pintando aqui. E para finalizar aqui o nosso vídeo, eu quero falar sobre uma informação confirmada lá pelo jornalista o Mário Ramos, que o Goiás também tem interesse no lateral direito, o que estava no Ceará nessa última temporada, né? O Michel Macedo, 32 anos de idade, jogador experiente aqui no futebol brasileiro, com passagens aí nas categorias de base do Flamengo, Atlético Mineiro, Juventude, Ceará, Corinthians e também no futebol espanhol. Segundo aí o canal 33, né, lá do Mário Ramos, também muito obrigado a ele, abre aspas, em busca de reforçar a lateral direita, um dos nomes que está na pauta do Goiás é do Michel Macedo, jogador de 32 anos que por último defendeu o Ceará. O jogador é uma das opções para o Goiás, que vem tendo dificuldades nas negociações com jogadores desta posição. Sobre o seu contrato, vai até dezembro de 2023 com o clube cearense, e a diretoria do Vozão tem o interesse de permanecer com o jogador para a disputa da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Segundo o que apurou aí o jornal O Povo, ainda 2 semanas atrás, garantiu que o jogador irá sim cumprir o seu contrato no clube alvinegro. Então a única possibilidade de negociação do Goiás nesse momento é ou com a compensação financeira, ou caso o Michel Macedo também bata o pé, né, para voltar, por exemplo, a disputar a Série A do Brasileirão. Vai depender muito dessas negociações. O Ceará também teve que cortar vários dos seus jogadores, né, por conta do rebaixamento para a segunda divisão do futebol brasileiro. Em 2022 foram 30 partidas no total, com uma assistência, sendo 24 delas como titular. Sobre os seus números, vou até pegar aqui para vocês no SofaScore. Na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, o jogador participou de 17 partidas, sendo 12 delas como titular. Teve uma média de 63 minutos, né, em campo em cada confronto. Variou também porque o Ceará teve um elenco muito grande, né, com várias opções de jogadores, então revezava bastante entre titular e reserva, mesmo assim entrando em campo 30 vezes no último ano. Sobre as suas principais características, também é basicamente parecido com o Raul Lozano. Eu vejo o Michel Macedo um pouco mais técnico e com mais velocidade, um jogador que chega bastante até a linha de fundo, tem um jogo aéreo também muito bem posicionado, apesar de não ser tão alto, 1,77 m, ele corta muito das bolas, fez uma boa partida contra o Goiás, né, aqui na Serrinha, lá no primeiro turno do Brasileirão de 2022. É um jogador muito veloz, tem boas passagens também no futebol, principalmente da Espanha, onde ele foi muito bem lá no ano de 2017 com a camisa do Las Palmas, disputando a primeira divisão da Espanha naquela temporada. Foram no total 26 partidas com 4 assistências, né, naquele ano na temporada 16-17, sendo 24 delas como titular. No ano seguinte, né, em 2018, também fez uma boa campanha com o Las Palmas no Campeonato Espanhol, 28 partidas, 26 delas como titular, antes de voltar aqui para o Brasil no Corinthians, né, 19 partidas em 2019 com 1 gol marcado, 2020 também mais 10 atuações, antes de ser repassado para o Juventude. Na Série A do Brasileirão de 2021, com inclusive o técnico Jair Ventura, ele fez uma boa competição. Em 31 partidas, né, naquela temporada, ele deu 3 assistências, todos os jogos dele foi como titular com a camisa do Juventude, teve uma média de 88 minutos em campo, né, com 3 passes para os seus companheiros. Um jogador bem interessante, só levou 3 cartões amarelos, por exemplo, naquela campanha com o Juventude, fazendo duas boas, né, na minha visão,
Série A de Campeonato Brasileiro. No Corinthians não conseguiu fazer grandes atuações assim, né? E rodando agora por outros clubes dentro do futebol nacional. Começou sua carreira ainda no Flamengo, no Sub-19, mas foi negociado muito jovem ainda com o Almeria, lá da Espanha, no ano de 2009. Jogou, por exemplo, a primeira divisão em 2010, 2011, 2012 também. Voltou aqui no Brasil rapidamente no Atlético Mineiro em 2013 e 2014, antes de retornar, né, para o futebol espanhol no ano seguinte. Quero saber a sua avaliação aqui embaixo nos comentários sobre também esse lateral direito Michel Macedo. Gosto muito dele. Eu não vou falar que eu prefiro um ou outro, porque assim, qualquer um dos dois que vier para a disputa, se fosse, olha, acho que tem 2 pontos da gente avaliar. Se amanhã tivesse o Campeonato Brasileiro para o Goiás, eu prefiro o Michel Macedo ou o lateral argentino? Eu vou com um cara que já conhece a competição. Como o Goiás tem toda a disputa do Campeonato Goiano, a pré-temporada inteira ainda pela frente, para conhecer os outros companheiros, eu acho que uma aposta, por exemplo, no Raul Lozano, que está bem mais negociável nesse momento com a diretoria do Verdão, não acharia ruim também não. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo, qual seria esse jogador para competir, né, pela titularidade juntamente com o Maguinho, e dessas notícias, né, no geral, desta tarde desta quinta-feira. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final, os vídeos que eu prometi, né, do Julian Palacios, as suas principais características de jogo, o link do nosso apoiador aqui do canal, a Sorte Colbert também no primeiro comentário fixado e o nosso canal de cortes, né, vai lá também se inscrever, ajudar a gente a chegar nessa marca de 1000 inscritos, que já está bem próximo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!